Olá, estamos de volta com mais um episódio do nosso podcast Bioparque, Estúdio Bioparque no Show Rural. Nesse episódio, vamos conversar aqui com o pessoal da Embrapa. Tenho a grata satisfação de receber aqui o Rodrigo Nicoloso, o Rodrigo que é pesquisador e também chefe adjunto de pesquisa e desenvolvimento da Embrapa. Vamos falar um pouco aí como agregar, associar a agregação de valor e sustentabilidade na gestão de resíduos de produção animal, a importância, né, no desenvolvimento sustentável dentro da produção animal e também sobre um importante ato hoje, uma assinatura de cooperação técnica entre o Bioparque e também a Embrapa. Como vai, Rodrigo? Obrigada, viu, por disponibilizar um tempinho aí na sua agenda para nos atender. Bom dia, Cris. Agradeço primeiro o convite do Bioparque para estar aqui hoje, especialmente falando contigo. E é uma satisfação a gente poder estar colaborando com o Bioparque, participando dessa feira e trazendo a Embrapa Suínos e Aves aqui para estar representada aqui. Já passeou bastante, andou pela feira. Como é que você está vendo aí a edição deste ano do Show Rural? Está muito bonita. Faz muito tempo que eu não vi nessa feira, faz mais de 10 anos. E pela primeira vez eu estou retornando agora como pesquisador da Embrapa. Então não deu tempo de passear muito, né? Ver os estantes, mas a gente teve uma programação técnica aqui no Bioparque ontem, hoje já tem novamente, e também no estande da Embrapa. A gente tem a Casa da Embrapa, que está sendo organizada pela Embrapa Soja, e a gente está participando, apresentando as nossas tecnologias da Suínos e Aves. Eu ia te perguntar como é que está vindo a Embrapa nessa edição aqui do Show Rural. O que vocês estão trazendo para a feira este ano? A gente tem um stand, tem a Casa da Embrapa aqui no Show Rural, ele está sendo organizado pela Embrapa Soja, que tradicionalmente coordena essa atividade aqui. Várias unidades da Embrapa colaboram com esse stand, cada uma traz a sua tecnologia, né? Inclusive agora está acontecendo um lançamento de cultivares do pessoal da Embrapa Soja, e a gente está trazendo maquetes sobre biosseguridade na produção animal. É um tema bastante importante, né, nos últimos tempos. Na verdade, sempre foi, né, mas a gente está vendo algumas doenças aí se aproximando do país, tipo a influenza aviária, que está já na América Latina, e também a peste suína africana. E é um tema extremamente relevante a gente ter a proteção sanitária dos nossos rebanhos, né? E também outro tema que tem sido bastante demandado é a questão da destinação das carcaças de animais mortos não abatidos nas granjas. É um problema que o produtor enfrenta, ter uma tecnologia adequada, fácil de utilizar e de baixo custo, né, para a destinação desse tipo de resíduo, e a gente tem visto ali no nosso estande que tem tido uma demanda grande por esse tipo de informação. Pois é, a Embrapa, Rodrigo, ela tem um papel muito importante, né, justamente nessa orientação e também no desenvolvimento sustentável dentro da produção animal, nessa orientação para os produtores, não é? Exato, é uma das linhas, né? Eu falo muito da unidade que eu trabalho, né? Que é a Embrapa Suínos e Aves, fica aqui em Concórdia, Santa Catarina. E a sustentabilidade dessas cadeias é premente, né? A gente não pode pensar em uma produção animal, entregar produtos de valor agregado, uma proteína de alta qualidade, sem a sanidade dos rebanhos e sem a sustentabilidade do sistema de produção, né? Então, nesse escopo que entra toda essa ação de pesquisa que a gente tem feito e também de transferência de tecnologia nesse tema de gestão de resíduos, né? Dos dejetos, dos animais mortos, quais são as tecnologias que o produtor tem disponível, né, para fazer essa gestão, inclusive o apoio na questão de licenciamento ambiental, que a gente coordenou uma série de estudos para definir parâmetros, critérios mínimos de meio ambiente que o produtor precisa estar atento para poder licenciar suas propriedades. Até voltando um pouquinho, Rodrigo, até para explicar para quem está nos acompanhando nesse episódio aqui do nosso podcast, explica um pouquinho o que é a sustentabilidade na produção animal. Olha, sustentabilidade é um termo bastante amplo, né? Então, tem várias maneiras de você dar um enfoque, né? Eu gosto de associar muito a sustentabilidade do ponto de vista ambiental, que é na área que eu trabalho, mais especificamente na Embrapa, com a sustentabilidade econômica, social das granjas, né, do sistema de produção. As coisas não podem ser destacadas, né? Uma tecnologia que se propõe a resolver um problema ambiental, ela também tem que caber no bolso do produtor, ela tem que
ser absorvida pelo custo de produção e, se possível, gerar uma receita extra para o produtor. Então, a gente vem trabalhando muito nessa linha, né, de tentar associar essas tecnologias que a gente determinou, que a gente estudou, que funcionam no campo, de uma maneira que seja viável para o produtor adotar e também adaptável ao modelo de propriedade que ele tem, o tamanho da propriedade, a tecnologia que o produtor está disposto a investir e também a mão de obra que o produtor tem disponível para aplicar nessa propriedade, né? Então, passa de uma série aí de tecnologias, quando a gente fala na produção de suínos e aves, os grandes resíduos gerados, resíduos orgânicos, são os dejetos dos animais, né? Quando fala de suinocultura, o dejeto líquido de suínos, 99% das granjas aí trabalham com um sistema de produção que gera um dejeto líquido, bastante diluído. E você precisa dar um destino para esse dejeto, né? Ou fertilizante, se você olhar do ponto de vista agronômico. Quando você fala de cama de avicultura, o grande resíduo gerado é a cama de aves, a avicultura de corte, né? E também na avicultura de postura é o dejeto, um pouco mais sólido do que o dejeto de suínos, né? Mas é um resíduo orgânico, né? Então, potencialmente, ele pode ser utilizado como fertilizante e também tem algumas estratégias de tratamento para esse tipo de resíduo, que pode ser a biodigestão, a compostagem, que tem esse potencial de gerar energia, inclusive, e também um fertilizante com valor agregado para ser utilizado na agricultura. Então, a questão toda é como que você seleciona a tecnologia ideal para a propriedade, para o perfil de propriedade que você tem e para o interesse do produtor de adotar aquela tecnologia, considerando custo, mão de obra e a necessidade de investimento também. E o produtor rural hoje ele tem assimilado bem isso de que é possível sim ele fazer o reaproveitamento, por isso você falou aí na geração, se fala hoje em geração de energia, né, através de dejetos animais. O produtor ele tem assimilado isso tem dificuldade, aí é que entra também daí o papel da Embrapa nisso, né? Claro. O que a gente vê é que o produtor está cada vez mais consciente e ciente dessa necessidade de ter uma solução para o seu problema. A questão é que nem sempre o produtor está bem assessorado e domina o conhecimento técnico suficiente para escolher a melhor tecnologia para ele, né? Então, é uma questão que a gente tem que trabalhado muito na Embrapa de levar essa informação tanto para os órgãos legisladores, né, que elaboram todas essas normativas ambientais que o produtor tem que seguir para que essas tecnologias que a gente sabe que funcionam no campo elas estejam previstas em legislação e o produtor possa adotar, quanto para o extensionista que vai prestar uma assistência técnica para o produtor para ajudar ele a selecionar a tecnologia, né? Então, por exemplo, do ponto de vista de fertilizantes, né, que é o principal destino dos dejetos no Brasil e no mundo inteiro, né? Qualquer granja de suínos, o dejeto acaba sendo utilizado como fertilizante na grande maioria das situações, né? Boa parte dos produtores, embora saiba que o dejeto pode ser utilizado na adubação como fertilizante, ele não tem, às vezes, o conhecimento técnico suficiente para saber como fazer. Então, se você olhar para os conceitos aí de agronomia, de fertilidade do solo, tem toda aquela questão: qual é o fertilizante, qual é o momento de aplicar, qual é a dose correta, qual é o lugar correto de aplicar, a maneira de aplicação. E, infelizmente, muitas vezes o produtor, por desconhecer toda essa informação, ele acaba aplicando o dejeto de uma maneira equivocada ou, às vezes, descartando mesmo o Eu dejeto. ia falar justamente isso, porque há algum tempo, quando não tinha, inclusive quando não tinha essa preocupação aí com o meio ambiente, há alguns anos aí, o mais comum era a gente ver o produtor simplesmente enterrando, né? Você fez uma colocação muito bacana ali, também muita gente não tem esse conhecimento, na questão dos animais que são mortos quando eles não são abatidos. Simplesmente, né? Antigamente tem que enterrar, não tem o que fazer, não tinham conhecimento ou tecnologia para poder fazer o descarte correto, né? Tanto dos dejetos quanto das carcaças, né? São dois temas assim que eles são similares, a lógica de tratamento é muito parecida,
mas são dois resíduos que a gente trata diferente porque os animais mortos, essas carcaças de animais mortos que não são abatidos e morrem rotineiramente nas propriedades, eles têm um risco sanitário, né? Um animal que morreu, às vezes, por uma doença. A gente trata essa mortalidade rotineira como mortalidade por doenças de notificação não obrigatória, ou seja, não são doenças que tem que ter um controle sanitário mais rigoroso, mais sério na granja, porque daí a gente tem que acionar o serviço oficial, o veterinário oficial, para dar uma recomendação do que fazer com aquele animal morto, né? Mas o que vem acontecendo nos últimos 20, 30 anos nessa linha, né, principalmente de destinação de animais mortos? Existia há muito tempo essa questão de enterro de animais, que a gente há muito tempo não recomenda. Já existe tecnologia para o produtor e a grande maioria das propriedades adota a tecnologia da compostagem para tratar esses animais. Só que era uma compostagem que ela era feita em sistema de células. Era, por exemplo, uma construção de alvenaria, uma casinha, vamos dizer assim, onde você colocava um material, um substrato, que é normalmente um resíduo de serragem, maravalha, um material que consiga absorver chorume, esses líquidos que escorrem ali da composição normal dos cadáveres. E você posicionava esses animais mortos nesse sistema nesse leito de compostagem. E a compostagem ocorria dentro dessas casinhas. O problema é que, quando a gente fala de 20, 30 anos atrás, você tinha uma granja de suínos com 10 matrizes, com 20 matrizes, com poucos animais, né? Uma granja de terminação era 200, 300 animais em terminação. Hoje, o tamanho médio das propriedades cresceu para 200, 300 matrizes. Se a gente tem propriedades aí que a gente conhece com 10 mil, com 14 mil matrizes. O tamanho médio das granjas de terminação hoje é 1.000 animais para cima, né? Cada vez a tendência é crescer. Então, às vezes, o problema é que você tinha um número de animais pequeno, a mortalidade 2 a 3%, que é o normal dos rebanhos, gerava um ou outro animal que você tinha que manejar ao ano, né? E com essas granjas muito grandes, você tem animais morrendo toda semana, dependendo do tamanho da granja, todo dia, né? Então, essas casinhas, esse sistema já não comporta mais um tamanho das granjas. Você tem que fazer várias casinhas, né? Então, de compostagem tradicional em células que a gente comenta. Mas isso o sistema já não comporta mais. É uma tecnologia para uma realidade que não é o que está acontecendo no campo. Então, o que a gente vem trabalhando, né, Embrapa? Tecnologias que sejam viáveis do ponto de vista técnico, né, para o produtor fazer o tratamento, dar destino a essas carcaças, inclusive do ponto de vista sanitário, que não tenha risco de propagação de patógenos, de doença para o ambiente. É porque quando não é descartado corretamente, tem um risco ali de afetar o lençol freático também, que a gente costuma ver frequentemente, né? Exato. Em situações mais extremas, aí o produtor pode descartar nem enterrado, né? Descarta num mato, no fundo da fazenda. Isso tem toda uma questão de proliferação de doença, de mosca, etc., que é bastante complicada, né? Então, hoje a gente tem trabalhado, por exemplo, com a compostagem de animais inteiros. É uma compostagem que é feita a céu aberto, são leiras de compostagem a céu aberto, que você evita pelo menos toda aquela construção das casinhas, né? É um sistema muito mais barato e por ele ser a céu aberto, ele é muito mais eficiente, porque tem toda uma questão de aeração, de umidade, de troca de umidade que existe ali, e o sistema funciona muito bem. Outra linha que a gente tem trabalhado é a questão da biodigestão de carcaças. Nunca o biodigestor vai trabalhar somente com carcaças, mas a carcaça pode ser utilizada em mistura com o dejeto, que já está sendo tratado no biodigestor. E o que a gente tem visto? Que se você dá um tratamento térmico para esse animal, por exemplo, um sistema que você faça uma semi-pasteurização da carcaça, você elimina todos os patógenos e essa carcaça no biodigestor tem um potencial muito grande de agregar a geração de biogás. Então, você dá um destino adequado, você elimina o problema da carcaça, você tritura a carcaça, coloca no biodigestor, ela se decompõe ali, você não tem
mais nenhuma necessidade de investimento num sistema de compostagem, por exemplo, exclusivo para os animais mortos, né? Você pode utilizar o biodigestor que já está disponível na propriedade para tratar os dejetos. E a gente tem visto que aumenta consideravelmente a geração de biogás. Então, você acaba agregando um valor nesse resíduo, né? É por isso até que aí vem o tema, né? O tema principal, né, do nosso episódio de hoje, que é como associar a agregação de valor e sustentabilidade na gestão de resíduos da produção animal, né? Bem de encontro a isso que você está explicando aqui para quem está nos acompanhando, né, Rodrigo? Exato. E tem outro ponto ainda que eu acho que é bastante relevante, que, como eu estava comentando anteriormente, em algum momento esses dejetos eles são utilizados como fertilizante na agricultura. Mesmo que você tenha um biodigestor, você ainda vai ter o digestato, o efluente desse biodigestor, que ele vai ter que ser reciclado como fertilizante na agricultura. E o que a gente tem visto, né? E esse é acho que é o ponto central que eu quero abordar hoje na palestra, é demonstrar como que você pode utilizar esse dejeto de maneira mais eficiente para produzir mais grão, para produzir mais pastagem com esse fertilizante e principalmente economizando o uso de fertilizantes minerais. Hoje a gente olha para... A gente está numa feira eminentemente agrícola hoje aqui, né? E se você fizer o custo de produção de soja, de milho, das principais culturas agrícolas, você vai ver que a adubação, o fertilizante é 40%, 50% do teu custo de produção. E a gente tem visto que os dejetos, eles podem substituir 100% dos fertilizantes. Eles, quando utilizados da maneira correta, ele tem uma equivalência do ponto de vista de eficiência agronômica aos fertilizantes minerais. Então, 1 quilo de fertilizante mineral equivaleria a 1 quilo de nutriente aportado na forma de dejeto, né? Você poderia substituir plenamente, e se você não tem a quantidade suficiente de dejeto para adubar a tua lavoura, você pode suplementar com fertilizante mineral. Então a gente vai mostrar alguns números aí tanto da parte agronômica, né, de produtividade, quanto da parte de análise de custo sobre esse uso dos fertilizantes. E a gente tem visto que você pode reduzir 40% até 60% do teu custo de adubação. E isso impacta sobremaneira o teu rendimento aí na parte de agricultura, né? Eu ia te perguntar justamente isso. O custo é menor também, porque você aproveita o que você tem ali, o que você mesmo produziu, descartou, né? Você vai utilizar isso como fertilizante. Imagino eu que automaticamente o custo é menor, né? E aí, o custo sendo menor, o lucro é maior para o produtor. Com certeza. A questão toda é que você tem que também... A coisa não é só não é só uma lógica de ganha-ganha, né? Não é simplesmente você adubar... Para você adubar com o dejeto de suínos, principalmente, que é um dejeto que ele tem uma concentração aí de nutrientes de 5 a 6 quilos de NPK por metro cúbico, o custo para você transportar e aplicar esse dejeto na lavoura ele é muito maior do que o fertilizante mineral. Normalmente, fertilizante mineral, primeiro, ele é bem mais concentrado, né, de nutrientes do que o dejeto. Então, você transporta e aplica um volume muito menor para colocar a mesma quantidade de nutrientes. E o teu custo de aplicação é muito mais baixo, né? Então, qual é o segredo para você utilizar o dejeto suínos? Ele tem que ter qualidade também. Você tem que ter um dejeto, quanto mais concentrado, melhor. E para isso entra também a questão de gestão da água na granja. A gente tem todo um trabalho que mostra que, por exemplo, suínos em terminação, você consome mais ou menos 8 litros de água por dia, por cada cabeça que você tem alojada de suínos na granja. Isso gera mais ou menos 4,5 litros de dejeto por animal por dia. Agora, se você gastar o dobro de água, você gera o dobro de dejeto em termos de volume. Você vai gerar 9 litros, 10 litros de dejeto para cada animal. Só que a quantidade de nutriente que tem nesse dejeto é a mesma. Então você tem a mesma massa de nutriente num volume muito maior. Você tem que transportar muito mais água para aplicar a mesma quantidade de nutriente. Isso começa a encarecer. Então, começa lá da gestão da água da granja, que também é outro ponto de sustentabilidade, né? A gente tem que ter água de qualidade e tem que extrair a água do recurso naturais, os recursos hídricos, numa quantidade que não afete também
a disponibilidade do ambiente e devolver essa água para o ambiente numa qualidade adequada. Então, começa desde aí, a água na granja, o dejeto, e você, tendo um dejeto de qualidade, você tem um custo menor de aplicação e pode se apropriar dessa receita que o dejeto pode deixar na tua propriedade. Isso tudo você vai explicar nessa palestra, porque qual é a dúvida mais frequente do produtor quando ele te procura, quando ele procura uma consultoria, né, da Embrapa, né? Porque são muitos detalhes, né? Você veio falando ali de uma cadeia desde ali da produção da água, da onde vai extrair essa água. E você já citou no começo aí da nossa conversa que a preocupação hoje com isso, com a sustentabilidade, com o meio ambiente, de onde você vai extrair, de como você vai devolver, é muito maior, né? Aliás, a escassez que nós temos hoje em recursos hídricos e tudo vem da falta de cuidado que nós vemos aí ao longo da história, né? Desde os primórdios, né? De produção rural, né? O tema é realmente complexo, por isso que às vezes o produtor tá mal assistido, ele não domina toda esses diferentes componentes, né, que vão somar para ele ter um sucesso, ter rentabilidade ou não na propriedade dele, e ele precisa ser melhor assistido nesse ponto. Mas para responder a tua pergunta, né, qual é a principal demanda do produtor, o que a gente tem visto é que muitas vezes o produtor tem o dejeto disponível na propriedade dele, mas utiliza de maneira equivocada e ainda utiliza o fertilizante mineral como se não tivesse o dejeto na propriedade. Então são dois problemas, ele está gastando com fertilizante mineral, que ele não precisaria, e está desperdiçando o ativo que ele tem na propriedade dele, que é o dejeto, né? Então ele gasta e deixa de se apropriar desse valor. Eu até vou mostrar alguns números sobre isso. Tem um colega nosso da Embrapa, o Marcelo Miele, que é economista, ele fez um trabalho analisando exatamente esse ponto, né? Quais são as propriedades que utilizam de maneira adequada esse dejeto na agricultura e qual é o efeito disso na rentabilidade da propriedade, né? Então, o que ele viu? Que a gente consegue separar claramente em dois grupos de propriedades. Aqueles produtores que não se apropriam desse valor do dejeto, o dejeto é um custo para ele. Ele gasta dinheiro, ele tira dinheiro do lucro que ele pode ter na suinocultura para dar um destino adequado para o dejeto. Às vezes ele tem que pagar para o vizinho retirar o dejeto, ele tem que investir no sistema de tratamento, e isso então está roubando a receita dele. Ele tem um resultado negativo. Os dados que o Miele levantou, chega aí um prejuízo, vamos dizer assim, nessa gestão dos dejetos de 3 a 5% da receita que ele tem na suinocultura. Ou seja, se ele tem uma lucratividade de R$100 por suíno, ele está dando R$3 ou R$5 a menos, ele está pagando R$3 ou R$5 para dar um destino adequado para esse dejeto. Então, em vez de ele ter uma lucratividade de 100, ele tem uma lucratividade de 95. Agora, por outro lado, o produtor que utiliza de maneira adequada esse dejeto e reduz o uso de fertilizantes na agricultura e se apropria desse valor do dejeto, ele encontrou propriedades que chegam a ter uma receita extra de 30% a 40%. Ou seja, você evita um custo de 5 e tem uma receita de 30% a 40%. O teu positivo aí é de praticamente 50% a mais de lucratividade que você tem na atividade de suínos. E a gente vê, em muitos casos, tem produtores que dizem assim, de suínos que falam, olha, se não tivesse o dejeto, se eu não pudesse utilizar esse fertilizante na agricultura, a suinocultura não seria tão interessante assim. Então, a gente tem que olhar para a propriedade de uma maneira integrada, sabe? Não é só a nossa atividade, o que faz receita na propriedade não é só a suinocultura. É aproveitar esse resíduo, seja para energia, para fertilizante, e com isso a gente agrega mais renda na propriedade. Bom, na dúvida, consulte um pesquisador, consulte um técnico da Embrapa, né, Rodrigo? Por favor, a gente está aqui para isso. Quero aproveitar também e falar a respeito da assinatura, né, que você, após, durante o dia, agora na parte da tarde, tem uma assinatura de cooperação técnica entre o Bioparque e a Embrapa, né? Do que se trata? É um convênio de cooperação técnica que a gente já vem discutindo há algum tempo com o Bioparque.
E ele é um primeiro passo que a gente está dando aqui na região do oeste do Paraná para marcar uma presença maior da Embrapa Suínos e Aves aqui. A nossa unidade fica lá em Concórdia, Santa Catarina, uma região histórica, né, de produção de suínos e aves, mas a gente está vendo que, primeiro, o Paraná já é há alguns anos, já há bons anos, o primeiro produtor de aves do Brasil. E a suinocultura vem se expandindo muito aqui na região do oeste do Paraná, tem empreendimentos muito grandes sendo instalados aqui, e isso vai ter um aumento de escala de produção significativa aqui nessa região. Então a gente está vendo que a gente precisa estar junto desse movimento, e o Bioparque foi o parceiro que a gente encontrou, que nos recebeu para a gente ter uma articulação mais regional que possa servir como um articulador para projetos de pesquisa que a gente possa executar com foco aqui na região e, se possível, com empresas, com parceiros aqui da região também. Então, a gente está assinando esse acordo de cooperação técnica. Ele é um instrumento jurídico que nos coloca para trabalhar junto, e o principal foco é fazer essa articulação, que o Bioparque receba a Embrapa aqui, que a gente consiga alavancar esses projetos de pesquisa e desenvolvimento e que a gente tenha uma atuação cada vez mais presente aqui no oeste do Paraná. Meu convidado deste episódio do Estúdio Bioparque no Show Rural, nosso podcast, Rodrigo Nicoloso, ele que é pesquisador da Embrapa e também chefe adjunto de pesquisa e desenvolvimento da Embrapa. Obrigada, Rodrigo, pela sua disponibilidade em nos atender. Sei que a sua agenda aí está tomadíssima aí de palestras, eventos também. Agradeço muito você ter atendido ao nosso convite. Cris, de novo, muito obrigado pelo convite. De novo, obrigado, Bioparque, e a gente está à disposição. Muito obrigada. Boa feira, boa palestra para você também. Muito obrigado. Logo mais tem mais um episódio do podcast Estúdio Bioparque no Show Rural 2023. Até mais.